Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do projeto Letras em Foco. Boa tarde a todos que estão participando de mais uma edição do projeto Letras em Foco, organizado pelo Grupo de Pesquisas Genplexas da Universidade Federal do Amazonas. Vamos ao nosso primeiro palestrante. Klaus Engspenger tem doutorado em Linguística pela Universidade de Johannesburg, Alemanha, e pós-doutorado na USP. É professor da UFPR e atua nas áreas ecocrítica, estudos culturais, teoria estética, teoria crítica, Freud, crítica literária, letras estrangeiras modernas. A palestra de hoje tem como título Ecocriticismo, Estudos Literários e Humanidades Ambientais. O nosso segundo palestrante é o Asif Davi Cortina Silva. Asif Cortina é doutorando em Linguística pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mestre em Estudos da Linguagem, na linha de pesquisa em tradução, terminologia e lexicografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Licenciado em Língua Inglesa e Literatura. Autor dos livros Terminologia e Fundamentos da Língua Portuguesa, atua desde 2017 como professor de língua inglesa no Colégio Israelita Brasileiro, onde trabalha com o ensino da língua da perspectiva 3.0, aplicando estratégias de personificação para o aprendizado de cada aluno e desenvolve metodologias tecnológicas para o ensino da língua inglesa. A palestra do Asif é sobre acessibilidade textual e terminológica para o português brasileiro, pesquisa e estratégia. Agora eu passo a palavra para o nosso palestrante de hoje, o professor Klaus. Boa tarde para todos. Muito obrigado pelo convite. Não é a primeira vez que estou falando na universidade de vocês, em Manaus, na UFAM, mas desta vez é a primeira vez falando desse jeito, fisicamente de Curitiba, mas eu me lembro muito bem de duas visitas, dois eventos diferentes nos últimos 5 anos que participei, e foi muito agradável conhecer a cidade, conhecer o campus tão bonito, fisicamente, e tenho certeza que a gente volta a se conhecer e encontrar desse jeito de novo, desta vez então online, e eu resolvi dar uma geral sobre ecocrítica e estudos, humanidades ambientais em geral, no Brasil. Como vocês sabem, é um campo novo dentro dos estudos literários, estudos culturais em geral. E minha motivação de falar vem exatamente de tratar e desenvolver esse assunto. Vem de 2015, me lembro disso muito bem. Em 2015 aconteceu um desastre, um de vários desastres naturais, ambientais que assistimos nos últimos anos no Brasil. Já está meio esquecido o rompimento da barragem de Fundão, localizado no município mineiro de Mariana, que ocorreu em 2015. Não sei quem se lembra, foi, na época, o maior desastre ambiental brasileiro até, porque foi uma barragem de rejeitos de mineração controlados, uma barragem controlada pela Samarco, que é um empreendimento conjunto das maiores empresas de mineração do mundo, a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton.
E essa barragem se rompeu e causou o maior impacto ambiental no Brasil. E o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos. A lama tóxica chegou ao Rio Doce, cuja bacia hidrográfica abrange muitos municípios em Minas e Espírito Santo, que abastecem sua população com água do rio. Depois vieram outras catástrofes, outros desastres em grande escala. Todo mundo ainda lembra do rompimento, por exemplo, de mais uma barragem da Vale, desta vez em Brumadinho, 1 ano e meio atrás, em janeiro de 2019. Então esse evento foi a minha motivação de levar a questão ecológica na academia, nos estudos literários, e olhar o que tem em termos acadêmicos. Então eu comecei a respeito disso, né, a respeito dessa temática. Eu comecei com uma primeira disciplina na graduação em 2016. Comecei com uma temática que eu achei mais fácil de tratar para quem ainda não estava muito acostumado com o campo, uma temática de animais na literatura. E aos poucos fui desenvolver, explorar o campo de ecocrítica, aos poucos publicando as primeiras publicações, textos a respeito, primeiros orientandos. Agora tenho no campo ecocrítico mestrandos e doutorandos. É uma questão de, né, a gente não faz uma reorientação acadêmica de um mês para outro. Isso é um pouco demorado, mas nos últimos 4 anos ganhou mais força. Em 2017, eu fundei o grupo GECO, Grupo Ecocrítico, de Estudos Ecocríticos, que está se desenvolvendo, e a gente também está fazendo eventos anuais. No ano passado, o primeiro evento, o primeiro colóquio, ainda fisicamente presente, e neste ano, inclusive neste mês de outubro, o nosso segundo colóquio com pesquisadores e doutorandos do Brasil inteiro, principalmente do meu estado, do Paraná, onde eu estou morando há 20 anos, mas também de outras universidades. No sábado que vem, agora, neste sábado, vai ser o último encontro desse segundo colóquio com uma convidada que todos vocês conhecem, quem faz letras na UFAM. A professora Rita vai falar, entre outros professores e um doutorando. A professora Rita vai apresentar o trabalho dela sobre uma poeta portuguesa. Bom, eu vou falar rapidinho, senão eu vou perder muito tempo com isso. Eu vou falar rapidinho da história desse campo acadêmico, que dá para falar que isso vem dos Estados Unidos a partir dos anos 90. A ecocrítica no campo dos estudos literários e dos estudos culturais nasceu nos Estados Unidos. Nos anos 90 foi fundada uma organização, ASLE, Association for the Study of Literature and Environment,
E a partir disso foram a maioria jovens professores de literatura que ainda estão na ativa atualmente, a grande maioria está na ativa ainda. E a partir disso se espalhou pelo mundo. Na Europa tem uma associação parecida, na Ásia tem várias associações nacionais também, associados, e no Brasil também tem uma ASLE Brasil associada. Eu gosto de comparar isso, ecocrítica nesse sentido, historicamente e na sua função, com a crítica feminista, sabem? Que é uma crítica já estabelecida há bastante tempo, nos estudos literários, nos estudos linguísticos, mas também vem, essa crítica feminista vem, no fundo, se a gente pensar, as origens são o movimento feminista nos anos 70, no Ocidente, e também, principalmente, nos Estados Unidos. Né? Influenciou, assim, entrou rapidamente na academia, e ganhou força na academia, e a ecocrítica, que está ligada historicamente ao movimento ambientalista, movimento ecológico, que também nasceu nos anos 70, no final dos anos 60, anos 70, a ecocrítica demorou um pouco mais para entrar na academia, mas agora está ganhando força, e agora está ganhando força no Brasil também. Então, aos poucos, grupos locais, como aquele que represento, estão se desenvolvendo. Obviamente, existem também pesquisas sobre a relação, a tematização da natureza nos estudos literários, a tematização da natureza, em primeiro lugar, na literatura, na poesia, em narrativas. Existem pesquisas sobre isso que não se associam a esse campo, que não usam a palavra, o conceito ecocriticismo, a ecocrítica, mas fazem hoje em dia a mesma coisa, pesquisar a relação de uma determinada obra ou de um determinado autor com um meio ambiente específico ou com um determinado aspecto do mundo natural. Não precisa fazer uso do conceito. Mas o conceito traz várias vantagens, e é sempre bom quando a gente fala de um campo de pesquisa ter um léxico também, afinal, conceitos que ajudam a identificação, ajudam na pesquisa, digamos assim. Então, o que se faz na ecocrítica? Eu trouxe aqui um poema de Manuel Bandeira para vocês, para dar um exemplo, e que tem a ver com a terra onde eu estou morando há bastante tempo, que é o Paraná, né? Esse poema como um exemplo que se pode fazer e que não se deve fazer em interpretação ecocrítica de um poema que fala da natureza, de uma natureza específica. O que se não faz na ecocrítica, ou não deveria fazer, é simplesmente aplicar um discurso ambientalista e moralista político para avaliar uma obra. Isso não é análise literária, né? Aqui nós temos um poema do jovem Manuel Bandeira, ainda na sua fase pré-modernista,
um cenário bucólico, que a gente está vendo também. Eu coloquei a foto que se relaciona com esse poema de Araucárias. Eu vou ler, então, rapidinho esse poema e fazer uns comentários. Não aprofundes o teu tédio. Desculpa o meu sotaque germânico, não tem mais jeito. O poema é tão bonito, mas eu vou fazer essa leitura aqui. Não te entregues à mágoa vã, o próprio tempo é o bom remédio, bebe a delícia da manhã. A névoa errante se enovela na folhagem das araucárias. Há um suave encanto nela que enleia as almas solitárias. Vocês estão vendo ali essa imagem das araucárias? Quem não sabe, quem não conhece, é uma espécie de um pinheiro subtropical que acontece somente, basicamente, está habitado no Paraná, sul de São Paulo, Santa Catarina um pouquinho, não vai além disso. As coisas têm aspectos mansos, um após outro, a bambolear, passam caminho da água os gansos, vão atentos como a cismar. No verde, à beira das estradas, maliciosas em tentação, riem amoras orvalhadas, e agora está cortado aqui, tem como corrigir isso? O último verso aqui dessa estrofe. Eu me lembro, riem amoras orvalhadas, cabe simplesmente pegar com a mão, uma coisa assim. Né? Fosse tudo assim na vida, sus, não cedas à vã fraqueza, que adianta a queixa repetida, goza o painel da natureza. Cria e terás com o que exaltar-te, no mais nobre e maior prazer, a afeiçoar-te ou sonhar-te, sentir-te-ás convalescer. A arte é uma fada que transmuta e transfigura um destino, prova, olha, toca, cheira, escuta, cada sentido é um bom divino. Então, nós temos aqui um cenário bucólico, um chamado locus amenus, que é legitimado por uma tradição centenária. Neste caso específico, esse cenário dá lugar para desenvolver uma reflexão do jovem artista sobre seus deveres artísticos literários. Ele escreve nessa tradição humanista, muito forte nos séculos XVIII e XIX, de artista criador. Isso é uma coisa nova, antes do século XVII, XVI, não existia isso. Ele não segue mais um suposto modelo de natureza como autor, mas ainda segue uma linguagem tradicional, como se vê, né? Olhando para o metro e para o ritmo do poema, e segue a ideia estruturante do bucólico. 20 anos mais tarde, ele vai ter revolucionado a linguagem poética do país, vai ter publicado Libertinagem, e depois Estrela de Manhã, e com essas coletâneas e poemas, pequenos poemas em prosa, que todos nós conhecemos, pois fazem parte do cânone. Então, quando a gente parte para gerar um sentido, tentar uma interpretação, sempre devemos levar em conta a tradição de fala, que muda, obviamente. Os modernos, como Manuel Bandeira, colocam os fundamentos para uma tradição moderna, que antes disso não existia. Aqui, nesse poema, não existe uma preocupação ou mesmo uma reflexão ambiental, mas uma temática artística, mais no final do poema. Mesmo assim, em termos ecocríticos, os dois últimos versos chamam a atenção. Prova, olha, toca, cheira, escuta,
Cada sentido é um dom divino. Quer dizer, a arte aqui do eu lírico está ligada aos 5 sentidos. Não é uma atividade racional, mental, mas sensual, baseada na nossa biologia, nos 5 sentidos que temos em comum com os outros mamíferos, mesmo que cada espécie faça uso diferente disso. Eu vejo aqui, nesse final do poema, vejo um potencial ecológico para ser explorado. Vamos para o próximo. Isto. Trouxe aqui um trecho de um poema de um autor alemão conhecido mundialmente, Brecht. Ele é conhecido como importante autor teatral e dramaturgo, mas ele tem uma importante obra poética que agora está completamente traduzida no Brasil. Ele fala aqui no poema que, dependendo da tradução, tem o título Aos que vão nascer, aos que virão depois, aos pósteros. Publicado em 1939, esse poema. É verdade, eu vivo em tempos sombrios. Desculpa. É verdade, eu vivo em tempos sombrios. Final dos anos 30, tempos sombrios. Ele já está no exílio, ele tem que se exilar da Alemanha nazista desde a primeira semana, quando Hitler chega ao poder, em janeiro de 33. Nessa época, ele vive na Dinamarca, mas tem que, como os nazistas, as tropas alemãs, aos poucos, vão conquistar todos os países vizinhos a partir da Segunda Guerra, que eles iniciam. Ele vai para a Finlândia e depois também não se sente mais seguro lá, ele vai para os Estados Unidos. Tempos sombrios, toda essa loucura de genocídio, de guerra, Segunda Guerra Mundial, a partir de um regime extremamente totalitário, que nós sabemos. Então, é uma situação especial. Tempos sombrios. Palavra inocente é tolice. Uma testa sem rugas indica insensibilidade. Aquele que ri apenas não recebeu ainda a terrível notícia. Que tempos são esses em que falar de árvores é quase um crime, pois implica silenciar sobre tantas barbaridades? Bom, não vou entrar agora em grandes comentários históricos, culturais, acho que dá para entender muito bem a situação e por que ele fala isso. O que ele tem em comum com Manuel Bandeira, por exemplo, e toda a tradição literária, é que ele separa aqui, como manda a tradição, os problemas da civilização humana e o mundo natural, aqui representado pelos árvores, pelo mundo botânico. Né? Eu não posso agora escrever um poema sobre árvores, que ele gostava de fazer. O primeiro poema que jovem, ainda adolescente, publica, é uma coletânea de poemas de Brecht, começa com esse primeiro poema sobre uma árvore. E acaba também, nos anos 50, também com uma pequena coletânea sobre árvores e natureza, aos arredores de Berlim. Então, ele gostava de escrever sobre isso, mas ele fala que eu não posso fazer isso, né? Devo tratar, na minha literatura, na minha poesia, as barbaridades humanas. A gente não podemos continuar com o slide, a gente não faz essa diferença mais desse jeito. Próximo slide, por favor. Hoje não escrevia isso mais. A gente escrevia um verso como, em vez de não falar, em que não falar de árvores é quase um crime.
porque o maior desafio da humanidade agora é a destruição ambiental no nível global. E na ecocrítica não separamos mais civilização humana e mundo natural, porque dependemos desse mundo natural e já ganhamos tanta influência, inclusive influência destrutiva, que não tem como separar os dois mundos mais. Nas artes também não. Próximo slide, por favor. Não somente na literatura. Aqui nós temos o Fórum Bierstedt. Os românticos foram os primeiros que valorizavam a natureza como prístina, independente, a natureza gloriosa, com todo o seu esplendor, independente da atividade humana. Um dos mais influentes pintores do século XIX, que retratava a paisagem norte-americana, o Bierstadt, imigrante alemão que fez sucesso, fez toda a sua carreira nos Estados Unidos durante o século XIX. Aqui temos uma queda de água, um retrato que mostra, como a gente percebe olhando para essa pintura, a natureza como, em toda a sua grandeza. Os românticos falam em sublime, aquilo que é maior do que a atividade humana, que ultrapassa aquilo que é perene, eterno. Não temos nem humanos representados aqui, não. Seriam minúsculos. Temos uns dois bichinhos ali, mas o foco está na paisagem grandiosa. E isso também passou, esse tipo de retratar paisagem de uma forma inocente, de certa forma romântica, passou. Aqui eu coloquei ao lado uma pintura queimada, deliberadamente, obviamente, né, de uma artista americana que trabalha com essa pintura tradicional. E apareceu, foi publicado numa galeria, primeiro em 2007. Vamos continuar com o slide. Eu gostaria que alguém me falasse quando tenho mais 10 minutos, somente 10 minutos. Minutos. Como? 10 minutos. 10 minutos, tudo bem. Eu vou cortar bastante. Eu acho importante, na ecocrítica, sempre dialogar com as ciências exatas e as ciências da vida. As dimensões da destruição ambiental que coloquei aqui, obviamente, existe essa destruição, Opa, tem barulho. Obrigado. Essa dimensão da destruição material, que a gente viu também retratado ali no Fórum Bierstedt, mas tem uma dimensão social, essa destruição também. E tem uma dimensão cultural que é mais que interessa para o nosso âmbito de análise cultural e literária, e tem uma dimensão espiritual, obviamente. Falando em ecologia, ecologia é uma ciência nova. A palavra data do século XIX, mas como ciência nas academias, nas universidades, ela aparece nos Estados Unidos no final dos anos 50, nos anos 60, aqui na Europa também, no Brasil muito mais tarde, né? Aqui eu coloquei
para entender um pouquinho melhor a questão da ciência, da ecologia, as 4 leis da ecologia de um pesquisador, Barry Commoner, dos Estados Unidos, que também conseguiu aparecer na capa aqui, a capa da revista Times, nos anos 70, que formulou 4 leis da ecologia. E esse tipo de... tudo está interligado, tudo deve ir a algum lugar, a natureza sabe melhor, e nada procede do nada, está cortada a última linha, que no original ele fala: there is no such thing as free lunch. Nada é de graça nesse sentido, né? Esse tipo de leis básicas da ecologia a gente acha formulado dessa forma ou de forma parecida na literatura. Próximo, por favor. Agora, a gente fala, a gente tem uma ciência, uma abordagem dentro da ecologia que fala que chama ciência da Terra como sistema, Earth System Science, onde são considerados subsistemas naturais, basicamente a atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera, que estão interligados. E a gente aprende com a ciência. Ecocrítica é um campo inter e transdisciplinar. Você não pode fazer ecocrítica somente olhar para os estudos literários sem ter uma base de conhecimentos ecológicos. A gente pode falar em alfabetização ecológica, que faz bem para todo mundo, mas é necessário, quando se fala em humanidades ambientais, environmental humanities, ou faz estudos no campo da ecocrítica. Aprendemos com a ciência. Vamos avançar um pouquinho, porque não vai dar mais tempo. Avançamos com o slide, por favor. Mais, por favor. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo para falar sobre Overstory. Mais um pouquinho, por favor. Professor, acréscimo de mais 10 minutos por causa do atraso do slide. Ah, que legal. Então vai dar tempo sim. Okay. Obrigado. Onde nós estamos? Eu ia falar sobre... bom, pode ser. Podemos... vamos ficar com o próximo slide. Essa questão da ciência, das ciências exatas e das ciências biológicas, eles têm, como a gente sabe, uma linguagem própria, que não é exatamente a linguagem nem do cotidiano e nem uma linguagem literária. Mas, hoje em dia, quando se tem uma literatura, digamos assim, ecologicamente engajada, por exemplo, aqui esse romance The Overstory, do Richard Powers, que ainda não foi traduzido para o português, fez sucesso, está fazendo sucesso nos Estados Unidos, Pulitzer Prize for Fiction, no ano passado. Fala-se também, quando se fala da ecologia, fala-se também em termos científicos, só diferente, né? Uma fala, um discurso literário que não trabalha com equações, mas com exemplos explicados. Por exemplo, tem um certo traço didático nesse exemplo que eu vou explicar para vocês aqui. Uma das personagens principais, tem uns 8 personagens ali, a Patricia Westerford, são 8 personagens, mais ou menos,
ligadas, cada personagem ligado a uma árvore, a uma espécie de árvores. E a narração desenvolve essa questão, essa importância que uma determinada árvore, uma espécie de árvores, ganha na vida de cada um dos protagonistas que se conhecem no desenvolvimento da trama. Alguns entram na militância ambientalista depois. E assim a narração se desenvolve. No trecho que a gente vai ler agora, a personagem Patricia Westerford é uma menina pequena ainda, vivendo no estado de Ohio, centro-oeste dos Estados Unidos, nos anos 50. Diferente comparando com as crianças da sua idade, ela tem uma deficiência auditiva leve, começa a falar tarde, se retira muitas vezes pelo mundo da fantasia, brinca construindo ambientes, casas, como por exemplo com bolotas de cavalo, com os frutos das faias na região da sua casa. Está muito ligada ao seu pai, engenheiro agrônomo. Na família ainda tem a mãe e mais 2 filhos meninos, seus irmãos, mas ela é a única pessoa que entende o que o seu pai ensina. Plantas têm vontade, podemos voltar para o slide anterior? Plantas têm vontade própria, são inteligentes e têm objetivos na vida igual aos humanos. E seu pai diagnostica fitossegueira, plant blindness, ou plant blind, nos seus conterrâneos norte-americanos. Somente enxergamos coisas que parecem conosco. Então, o trecho agora, que podemos avançar, trata da questão: como é possível que um frutinho minúsculo de uma faia vermelha vira ao longo dos anos uma árvore de 30 ou 40 metros de altura? De onde vem toda essa biomassa para desenvolver uma árvore grande? Então, o pai ensina isso a partir de um experimento. Pai e filha colocam exatamente 200 quilos de solo em uma banheira de madeira ao lado do celeiro da casa, face sul. Depois eles extraem um frutinho triangular da faia da sua casa, o pesam, que pesa nada praticamente, estão vendo ali o frutinho, e plantam no solo preparado. Com 17 anos, a menina, agora já quase adulta, se prepara para o vestibular de um curso de biologia em uma universidade. O pai, o querido pai, já faleceu no acidente de carro, mas ela volta para uma visita à casa da sua infância e olha o que aconteceu com o experimento uns 10 anos atrás, e vê uma árvore. Né? Isso é o trecho. Ela passa uma tarde de julho inteira livrando a árvore do seu solo, tirando cada migalha da terra das suas raízes. Depois ela pesa tanto a planta como a terra que a alimentava, o frutinho da faia vermelha, que não pesava mais do que uma fração de uma onça. Uma onça são 28 gramas. Agora está com mais peso do que ela. Mas o peso da terra não mudou, faltam somente 1 ou 2 onças. Não existe outra explicação. Quase toda a massa da árvore veio do ar. Seu pai sabia disso, agora ela sabe também. De onde vem, então? A gente sabe, a gente se lembra do vestibular, da preparação, do ensino médio, e a gente lembra da fotossíntese, e que a planta faz uso de CO2, que pega do ar. Podemos continuar no slide. Faz uso disso, uso da luz do sol, de água e de poucos minerais para produzir toda essa biomassa. Plantas são producentes, eles produzem vida. Nós, como animais humanos, mas todos os animais,
não somos producentes, a gente é consuminte. Toda a vida animal depende disso. Né? E nós temos essa problemática mundial, que todo mundo já sabe, que o CO2 na atmosfera está constantemente, desde os anos 50, desde as primeiras medidas, está constantemente crescendo na atmosfera. Aqui, parts per million, ppm, a primeira estação, isso é uma famosa, quem conhece um pouquinho a problemática, Keeling Curve, a curva de Keeling, a primeira estação que começou a medir CO2 na atmosfera foi uma estação em Havaí, longe, então a gente sabe, né, no meio do Pacífico, longe de todos os centros, grandes centros industriais, e ela está medindo até hoje e constantemente está crescendo isso aí. O que mostra a importância das florestas e das plantas para a nossa sobrevivência e para impedir o crescimento não controlado dessa curva, como está acontecendo agora atualmente. E isso é uma das temáticas em formato narrativo, com conflitos dramáticos, conflitos ambientalistas, desenvolvida nesse romance ambientalista do Richard Powers. Eu acho que eu vou parar por aí. Eu poderia falar, podemos voltar para a minha imagem, podemos fechar aqui o PowerPoint. Muito bem. Poderia falar muita coisa ainda, ia falar o que se faz na ecocrítica. Eu já comecei a falar o que não se deve fazer, interpretando, né? Mas a gente faz, sim, uma releitura, por exemplo, do cânone. Uma releitura do cânone internacional, do cânone nacional também, a partir dessa abordagem ecocrítica, olhando, por exemplo, fazendo uma releitura de Machado de Assis, fazendo uma releitura do Fausto Grutiano, fazendo uma releitura de Mary Shelley, Frankenstein, a partir de uma abordagem ecocrítica, colocando a questão da representação da natureza e das relações humanas representadas na obra em relação à natureza, colocando essas questões no centro da interpretação, que muitas vezes estão lá, às vezes em segundo lugar, não estão, quando não se trata de uma literatura explicitamente ambientalista, não estão lá em primeiro plano, mas sempre estão lá em segundo e terceiro plano. E precisam da nossa atenção. Como a gente faz uma releitura de Manuel Bandeira, a gente faz, por exemplo, uma releitura de Drummond de Andrade, que a vida inteira escreveu na sua poesia também, tematizou na sua poesia essa questão da mineração que eu falei bem no início. Assim, eu estou fechando a minha fala, essa questão do rompimento das barragens, dos vários rompimentos que a gente observou nos últimos anos, principalmente em Minas Gerais. Como a gente sabe, Drummond é mineiro, a vida inteira fica mineiro, fica sendo mineiro, mesmo vivendo na capital, no Rio, etc. E observa a destruição
a partir dessa mineração, da indústria da mineração, da sua terra e da sua pequena cidade, Itabira. E acusa a Vale nos seus poemas a Vale, a partir dos anos 50, antes eram companhias britânicas, estrangeiras, mas a companhia nacional, a brasileira, não age diferente. Acusa essas companhias todas de destruição ambiental e destruição cultural dentro da sua produção literária. Isso também é uma questão que não ficou meio de lado nas interpretações tradicionais que a gente conhece de Drummond. E agora, a partir de releituras, por exemplo, do pesquisador Wisnik, que publicou um lindo trabalho sobre isso, a gente coloca essa questão dentro do campo dos estudos ecocríticos. E assim eu encerro aqui a minha fala, acho que dentro do tempo, né? Estou dentro do tempo ainda? Sim. Tá. Então, e fico à disposição depois da fala do meu colega, do Asaf, de falar um pouquinho com vocês, conversar com vocês. O campo é vasto, o campo é grande e tem muita coisa para conversar, principalmente quando se fala de uma universidade, numa cidade ilhada, cercada pela maior floresta do mundo ainda que sobrou, e que aos poucos também está sofrendo essa destruição, que florestas como a floresta das Araucárias, de que fala o poema que citei no início, do Manuel Bandeira, essas florestas praticamente já sumiram. Tem uns 5% ainda, comparando com a situação 120 anos atrás, que não é tanto tempo. É isso aí. Oi. Obrigada, professor, por suas atribuições. Excelente palestra. E agora eu passo a palavra para o Asaf Portinho. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço de compartilhar meu trabalho, agradecer pela organização de vocês. Eu trabalho com acessibilidade textual e terminológica, inclusive esse é o título da minha palestra, Acessibilidade Textual e Terminológica para o Português Brasileiro, Pesquisa e Estratégias. Então eu tenho trabalhado com isso desde o mestrado, no qual eu fui orientado pela professora Maria José Bocorni Finato, que aqui no Rio Grande do Sul é uma das pessoas de referência sobre esse tema. E agora no doutorado eu continuo com essa pesquisa, mas na PUC, em uma relação mais pragmática e para o campo do ensino. Então eu quero começar com a contextualização da minha pesquisa e da área, porque quando a gente trabalha com complexidade textual, algumas pessoas têm uns conceitos que não são muito apropriados, que não são muito corretos a respeito da área. Então é preciso esclarecer, embora para a gente pareça muito fácil complexidade textual, algumas pessoas acham que complexidade textual nada mais é do que fatores dentro de um texto que tornam a leitura difícil. Ou seja, que o texto é difícil ou é fácil. E essa não é, na verdade, a realidade. A complexidade textual leva em consideração fatores textuais e fatores extratextuais, porque ela é sempre em relação ao leitor. Então eu nunca posso dizer que um texto é complexo por si só, que o texto é complexo. O texto é complexo em relação a um leitor. Porque um texto pode ser complexo para mim, por exemplo, e não ser complexo para uma outra pessoa. Um texto pode ser complexo para um leitor leigo com escolaridade limitada e não ser complexo para um estudante de medicina do primeiro semestre, por exemplo. Então a complexidade ela não está no texto, somente no texto, ela está na relação entre texto, leitor e mundo, e é por isso que a gente fala bastante de potenciais de complexidade. O texto apresenta potenciais de complexidade para esse público, ou para aquele público especificamente. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de estratégias de simplificação que a gente adiciona ao texto para que ele se torne acessível para determinados públicos. Então a gente pode fazer uma analogia com um prédio, por exemplo. Pessoas que não têm nenhuma dificuldade ou que não têm nenhuma necessidade especial conseguem acessar qualquer andar de um prédio sem nenhuma dificuldade.
Ou até pode ter uma dificuldade, digamos que a pessoa está subindo pela escada no 25º andar e ela cansa e tem uma dificuldade, mas ok, ela consegue acessar os andares do prédio. Mas se eu preciso que esse prédio seja acessado por um cadeirante, por exemplo, eu tenho que pensar em o que eu posso colocar nesse prédio para que um cadeirante consiga acessá-lo. Então, alguns exemplos, eu posso colocar uma rampa ou posso colocar um elevador. Então, adicionar a rampa e o elevador são estratégias de acessibilidade nesse prédio, nesse caso, e a gente pode fazer uma analogia com a acessibilidade textual. A gente pode pensar no texto como se fosse um prédio, e que leitores mais proficientes, eles conseguem ler o texto com tranquilidade e assimilar as informações que estão lá. Mas leitores com menos proficiência vão precisar de estratégias diferentes para conseguir acessar o texto. E é interessante observar que, assim como o elevador e a rampa, as estratégias de acessibilidade textual, se elas funcionam para um leitor que tem maior limitação, ela também vai funcionar para um leitor com menor limitação. Assim como a rampa e o elevador funcionam também para as pessoas que não têm necessidade de utilizá-lo, as estratégias de acessibilidade textual também funcionam da mesma maneira. E a simplificação textual, quando a gente pergunta para as pessoas, até mesmo nas letras, o que é simplificar o texto? A gente ouve coisas como, reduzir o tamanho, ou é colocar explicação para palavras difíceis, ou é só mudar palavras. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque a simplificação textual, como eu já falei, ela depende do leitor, e ela depende muito de fatores psicológicos, de fatores cognitivos, de fatores que comunicam, que fazem a comunicação entre o leitor, o texto e o mundo. E, de novo, a simplificação textual não é tornar um texto fácil, é tornar acessível. São dois conceitos diferentes. Tornar um texto fácil é deixar ele extremamente simples. Tornar um texto acessível é um pouco diferente, porque eu posso tornar um texto, pegar um texto de medicina, por exemplo, e torná-lo mais simples, mais acessível para um estudante de medicina do primeiro semestre, mas isso não significa que o texto vai estar fácil, e sim que ele vai estar acessível. São dois conceitos diferentes. E para que a gente simplifica, então? Para que a gente tem trabalhado com simplificação textual? Por alguns motivos. O primeiro é a divulgação científica, que é muito comum, e o segundo é a comunicação entre especialista e leigo. E a gente até pode pensar, ok, mas a divulgação científica é uma forma de comunicação entre especialista e leigo. Mas a gente tem observado, principalmente na área da medicina, que os textos de divulgação científica ainda são considerados muito complexos, porque são escritos como se fossem para pares. Então as pessoas que escrevem estão acostumadas a escrever para pares. Por isso que elas usam linguagem rebuscada, elas usam um texto mais complexo. Já a comunicação especialista e leigo deveria ter uma linguagem diferente, deveria ser um texto organizado de forma diferente, porque não é uma comunicação com pares. E às vezes esse leigo, essa pessoa que não entende da área especializada, essa pessoa tem limitações na escolaridade também. A gente também pode simplificar para o ensino de qualquer matéria, ou ensino de línguas, e para estrangeiros que precisam acessar a língua no país onde eles estão. É importante contextualizar que acessibilidade e complexidade textual se diferem de acessibilidade, complexidade textual e terminológica. Por quê? Os primeiros, que é acessibilidade e complexidade textual, levam em consideração e estudam qualquer tipo de texto, enquanto acessibilidade e complexidade textual e terminológica lida especificamente com textos que são especializados, com textos da medicina, do direito, da informática, da biologia, de qualquer área especializada. Então, na verdade, a complexidade textual e terminológica, ela se insere dentro da complexidade textual, né? Mas quando a gente trabalha com textos que são especializados, a gente considera que a acessibilidade, complexidade textual e terminológica. Agora, contextualizando um pouco a minha pesquisa, ela começou em 2016, no mestrado. O meu objetivo era investigar traços de complexidade para a língua portuguesa do Brasil. Por quê? Porque nos Estados Unidos e em outros países, existem muitos materiais de referência que nos ensinam a como tornar um texto acessível para públicos leigos, mas no Brasil são pouquíssimas as pesquisas que tratem desse assunto. Então, por isso eu queria estudar e verificar estratégias de acessibilidade, ver o que pode funcionar para um leitor leigo. E eu escolhi para esse recorte da dissertação trabalhar com textos especializados, mais especificamente sobre o transtorno do estresse pós-traumático, para uma comunicação entre médicos e leigos, e esses leigos que eu escolhi são leitores com escolaridade limitada. Não são leitores simplesmente leigos, são leitores que têm a escolaridade até o 9º ano do ensino fundamental. É esse o perfil, o protótipo de leitor com o qual eu trabalhei. E na área de complexidade, acessibilidade e simplificação textual, a gente tem alguns nomes de referência, como o caso do Rudolf Flasch, que foi um austríaco que se refugiou nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, e pela complexidade dos textos em inglês, ele se interessou pelo assunto e criou 2 fórmulas que, com base em extensão do texto, extensão de frases e parágrafos,
ele vai calcular mais ou menos quantos são os anos necessários de ensino, de estudo, para que uma pessoa compreenda um texto. E o William Dubey, ele escreveu um livro chamado Principles of Readability, que ensina como tornar um texto acessível também. Existem programas, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, de Plain Language e Plain English, que são programas que dão cursos, que disponibilizam guidelines de como tornar textos acessíveis. Entretanto, esses materiais, esses cursos, esses livros, eles são voltados para a língua inglesa. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: será que o que funciona para o inglês funcionaria para o português? A princípio, a resposta seria não, porque a gente sabe que línguas são sistemas diferentes. Entretanto, pode ser que funcione, mas para que a gente saiba disso, para que a gente tenha certeza que as estratégias de simplificação funcionam para o português, a gente precisa de testes. A gente pode utilizar os guidelines da língua inglesa como ponto de partida e verificar se em português funciona ou não. Então, para isso, os meus objetivos eram investigar traços de complexidade para um leitor leigo de escolaridade limitada, contextos do transtorno de estresse pós-traumático e corroborar ou refutar estratégias de simplificação para então propor orientações de reescrita simplificada, tendo em mente esse protótipo de leitor. E as hipóteses que eu tinha antes de começar o trabalho foram que os textos são complexos demais para públicos leigos. Então, se a gente acessa um texto sobre o transtorno do estresse pós-traumático no Google e a gente dá uma lida, a gente vê que ele é extremamente complexo. Mesmo pessoas que têm formação em letras, a gente se depara com palavras e com termos muito complexos, com organizações complexas também. E também que existem estratégias que são mais eficientes, umas mais eficientes que as outras. Falar brevemente sobre as referências e sobre as teorias que deram suporte ao meu trabalho, que foram essas: a teoria comunicativa da terminologia, a linguística textual, a linguística sistêmico-funcional, a tradução intralinguística, a linguística de corpos e o processamento de linguagem natural. São muitas as teorias, são muitas as referências, porque é um trabalho, quando a gente lida com complexidade textual, a gente lida com diferentes níveis de texto. Então a gente precisa tentar abordar o máximo possível dos níveis textuais que a gente puder. A teoria comunicativa da terminologia foi usada pela concepção de texto de linguagem especializada e também pelo tratamento de termos e fraseologias, porque a TCT, a teoria comunicativa da terminologia, considera tanto os termos quanto fraseologias como palavras, como frases, como unidades que são da língua natural, mas que elas recebem o estatuto de termo porque elas recebem uma significação especializada dentro do contexto. E também pelo caráter comunicativo da teoria comunicativa da terminologia. Já a linguística textual foi utilizada para uma análise linguística dos textos, principalmente nos fatores de textualidade, para que a gente pudesse observar a informatividade, aceitabilidade, intencionalidade, coerência e coesão dos textos, e tendo em mente um protótipo de leitor com escolaridade limitada e leigo sobre assuntos da psiquiatria, verificar se esses fatores de textualidade eram apropriados ou não. Já a linguística sistêmico-funcional foi utilizada para que a gente tivesse uma perspectiva semântica e para entender a construção do significado do texto e das unidades lexicais do texto. E a gente também pode entender a reescrita acessível como formas de registro, porque uma vez que a gente reescreve um texto, levando em consideração um determinado contexto e o receptor da mensagem, a gente pode considerar isso como uma forma de registro que a linguística sistêmico-funcional de Halliday defende. Já a tradução intralinguística deu suporte à pesquisa porque uma simplificação nada mais é do que uma tradução na mesma língua. E existem estratégias de tradução interlinguísticas que também são utilizadas como estratégias de tradução intralinguística para simplificação. Então a gente queria ver se algumas dessas estratégias funcionariam para acessibilidade textual. A linguística de corpos foi utilizada não somente porque eu trabalhei com um grupo de textos, mas também para a aplicação da estratégia de simplificação lexical. Que em um determinado momento eu selecionei unidades lexicais complexas do texto e substituí por unidades lexicais que fossem sinônimos, mas que tivessem uma frequência maior em corpora. E o processamento de linguagem natural foi utilizado porque eu utilizei a ferramenta computacional chamada Cometrics Dementia, que é uma ferramenta que foi adaptada da original do inglês, que é o Cometrics, e nos disponibiliza 73 métricas textuais que podem ser utilizadas para diversos fins. E eu utilizei para a análise de complexidade textual. Só que é importante observar que o Cometrics Dementia, assim como o Cometrics, ele nos apresenta números, ele não interpreta esses números e não nos diz se os textos, se essas métricas, elas indicam complexidade ou não. A gente precisa fazer essa interpretação. E qual foi a metodologia da pesquisa, então? Primeiro eu coletei e preparei 10 textos sobre transtorno de estresse pós-traumático,
Eu escolhi 10 textos com a minha orientadora porque eu queria que esses textos refletissem o que uma pessoa encontraria no Google. Quando a gente faz uma pesquisa no Google por qualquer termo, a gente recebe, pelo algoritmo deles, os 10 textos mais relevantes de acordo com a classificação do algoritmo do Google. Então eu queria utilizar esses textos para que eu pudesse ver o que de fato as pessoas estariam acessando, o que de fato as pessoas estariam lendo quando buscassem por transtorno do estresse pós-traumático. E eu também preparei outro corpus com 6 textos simples para verificar o valor dessas métricas e comparar com os textos originais. Então eu submeti os textos ao Cometrics Dimension, coletei as métricas textuais e depois eu fiz a interpretação do potencial de complexidade pelas métricas, comparando com os textos mais simplificados e com outros dados que já tínhamos no nosso grupo de pesquisa. Depois eu fiz uma análise linguística dos textos utilizando os fatores textuais, e depois eu fiz a aplicação de estratégias de simplificação de forma isolada. Eu escolhi 8 estratégias indicadas na literatura e apliquei cada uma delas de forma isolada nos textos para que eu pudesse submetê-los de novo ao Cometrics Dimension e comparar as métricas originais com as métricas dos textos simplificados. E eu decidi aplicar essas estratégias de forma isolada porque eu não queria que uma influenciasse na outra. Eu gostaria de ver o valor, a eficiência de cada estratégia de forma isolada nas métricas que eu selecionei. Então eu coletei as métricas dos textos editados e fiz uma interpretação do potencial de simplificação pelos quadros classificativos que eu desenvolvi pelas métricas e também uma comparação dos textos originais com os textos editados. As métricas que eu escolhi foram o índice Flash, que é uma métrica que trabalha com extensão de frases e parágrafos, e essa métrica é a única no Cometrics Dimension que nos dá uma classificação de complexidade. Então, textos que a gente submete ao Cometrics Dimension e que tem um índice entre 75 e 100 são considerados muito fáceis e adequados para leitores que tenham até a 4ª série do ensino fundamental. Já textos que têm um índice entre 50 e 75 é fácil e adequado para pessoas com escolaridade até o 9º ano do ensino fundamental. Então, os textos que eu estava trabalhando, o público para qual os meus textos seriam destinados, uma vez que eram leitores com escolaridade limitada até o 9º ano do ensino fundamental, eu gostaria que os resultados, ou era esperado que os resultados de índice Flash estivessem entre 50 e 100, não abaixo disso. Outra métrica que a gente utilizou foi a análise semântica latente, que ela vai analisar todas as frases de um texto e verificar se elas são parecidas ou distintas semanticamente. Se elas forem parecidas, o texto se torna mais fácil. Se forem distintas se tornam complexas. Essa métrica, ela não nos devolve um quadro nos dizendo, valores tais, a complexidade é tal, valores tais, a complexidade é tal. Então eu precisei desenvolver esses quadros. Por isso eu utilizei dados que a gente já tinha no nosso grupo de pesquisa e os textos que já foram simples, que eram textos narrativos para crianças, na verdade. E eu desenvolvi essa tabela para poder classificar e poder entender os valores, os potenciais de complexidade dos meus textos pela análise semântica latente. Da mesma forma, desenvolvi uma tabela para a relação type-token, que nada mais é do que nos indica a variação lexical dentro de um texto, ou seja, se um texto tem uma variação lexical muito grande, ele vai ser muito complexo, porque vai exigir mais conhecimento lexical do leitor, e um texto com uma variação lexical menor exige menos do leitor, então é menos complexo, pode ser mais acessível. E a última métrica que pode indicar a complexidade é a densidade semântica, que ela calcula palavras de conteúdos por palavras funcionais e me diz quão semanticamente um texto é em questão de densidade. E, de novo, essa métrica também não apresenta uma tabela que nos diga quais valores são considerados como uma complexidade alta, ou muito baixa, então eu desenvolvi uma tabela para que eu pudesse comparar com os meus textos. E eu também escolhi trabalhar com incidências de classes gramaticais, porque eu gostaria de ver se a maior ou menor presença de classes, de determinadas classes gramaticais, iam alterar, iam impactar nas métricas de complexidade, que de fato acontece. Quando a gente tem muitos adjetivos, por exemplo, as métricas de complexidade, elas indicam maior complexidade. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E as estratégias que eu escolhi para aplicar e verificar a acessibilidade foram 8. A primeira é a edição de pronomes. Todas essas estratégias, elas vêm da literatura sobre a área de acessibilidade textual. A edição de pronomes nada mais é do que evitar pronomes e substituir os pronomes pelos referenciais. Então, em vez de falar, por exemplo, João foi ao shopping, ele comprou uma camiseta, João foi ao shopping, João comprou uma camiseta. Para nós, que somos leitores proficientes, fica bastante chato o texto, mas nos posicionando no papel de um leitor com mais dificuldades, pode ser que o pronome cause algum tipo de ambiguidade ou algum tipo de dificuldade. Então é por isso que eles indicam evitar pronome e utilizar um substantivo no lugar.
A segunda estratégia foi quebra de parágrafos e frases, parágrafos e frases muito grandes reduzir em menores. A terceira foi redução de informação, mas aqui a gente precisa de um cuidado muito grande, porque quando a gente vai trabalhar com textos especializados, eliminar informações tem que ter o aval de um profissional da área. No nosso caso, a gente contou com a ajuda de uma psiquiatra, que nos disse que no caso de textos sobre TEPT para leitores leigos, os componentes químicos dos remédios, por exemplo, não precisariam constar. E é uma das informações que constavam em quase todos os textos. Textos falavam sobre remédios usados para o tratamento desse transtorno e falavam da composição. E a psiquiatra nos disse, olha, eu acho que para o objetivo desse texto não é necessário isso. Então a gente reduziu, a gente tirou esse tipo de informação para verificar o potencial de acessibilidade. A quarta estratégia foi inversa, é a ampliação de informação. E aqui a gente colocou informações extras de palavras e termos que a gente não poderia retirar do texto. Então, se tivesse um termo que fosse essencial para o texto e não pudesse ser retirado, a gente colocava uma explicação. A simplificação lexical, que foi feita por meio de corpos. Palavras muito complexas foram substituídas por palavras com maiores frequências em corpos. A eliminação da voz passiva. A redução de adjetivos e a redução de advérbios, quando esses adjetivos e advérbios não eram essenciais para os textos. E agora falar sobre os resultados dessa pesquisa. Primeiramente, quando a gente analisou os textos originais, a gente percebeu que todas as métricas indicavam que os textos eram complexos. Ou seja, nenhuma das métricas escolhidas de acessibilidade e complexidade textual me disseram que esses textos eram apropriados para o público determinado. Para o público determinado, que era um leitor leigo com escolaridade limitada, a gente esperava que as métricas estivessem entre complexidade baixa e muito baixa. E como vocês podem ver, o mais baixo que a gente teve foi uma complexidade média. Métricas muito altas foram 17,5%, métricas de complexidade alta 57,5%, de complexidade média 25% e baixa e muito baixa não existiram. Ou seja, os textos eram de fato complexos para leitores com escolaridade limitada, leitores leigos na área da psiquiatria. E uma análise linguística, uma análise humana dos textos, nos demonstrou algumas questões. A primeira é que os textos eram muito longos. Então, um leitor abria uma página e a página era gigante, com muita informação. Segundo, que as frases e parágrafos também eram longos. Então, na leitura de uma pessoa formada em letras já era complexo. Às vezes os parágrafos eram gigantes, às vezes a gente tinha uma frase e parágrafo. Então, era muito longo. Os textos costumavam ser remissivos e não organizados. Ou seja, misturava assuntos e o leitor precisava dar voltas no texto. Em um parágrafo falava de tratamentos e de fatores, no outro parágrafo já voltava para o tratamento, mas falava de outro assunto, e depois voltava para o tratamento de novo, então não eram textos organizados. E existia também uma linguagem excessivamente terminológica e complexa, porque provavelmente esses médicos, esses psiquiatras que escreveram os textos, estão acostumados a escrever para pares, então é um costume de linguagem. E existia uma grande quantidade de informações desnecessárias. Como eu mencionei antes, vários textos apresentavam os componentes químicos dos medicamentos, sendo que o objetivo dos textos era simplesmente informar sobre o que é o transtorno do estresse pós-traumático e sobre possíveis tratamentos para esse transtorno. E quanto à informatividade, poucas informações de senso comum para introduzir novas, ou seja, muitas informações novas sem que o texto construísse, desse espaço para que o leitor construísse e entendesse as informações novas. A intencionalidade, que era a comunicação com leitores leigos, ela foi perdida porque durante a leitura a gente tinha a sensação de que o texto foi escrito para psiquiatras e não para leitores leigos. Existe um distanciamento muito grande entre sujeito e pronomes nesses textos, e há uma grande quantidade de adjetivos e advérbios não essenciais, que falavam sobre a opinião pessoal de quem escreveu e que poderiam ser alterados, poderiam ser retirados sem alterar o significado do texto. Eu não vou poder entrar em detalhes sobre os resultados das estratégias, mas eu trouxe de forma visual da seguinte maneira. Eu vou apresentar cada uma das estratégias, o resultado de cada uma delas, e quando for demarcado em verde, significa que a métrica de complexidade textual apresentou melhora, ou seja, ela indica maior acessibilidade por causa dessa aplicação de estratégia. A linha cinza representa os valores das métricas dos textos originais. E a linha de baixo, logo em seguida, as métricas dos textos que foram editados na aplicação de cada uma das estratégias. Aqui o S, o V, a ADJ, a ADV e IP eram incidências de classes gramaticais. E eu quero que a gente se concentre nessa parte, nessas 4 primeiras colunas. Então, na edição de pronomes, a gente pode ver que a maior parte das métricas indicou que a edição de pronomes colabora para a acessibilidade textual.
Ou seja, aqui no texto 1, por exemplo, tanto o índice Flash quanto a análise semântica latente quanto o Type Token apresentaram métricas que demonstram maior acessibilidade em relação aos textos originais. A quebra de estruturas também, a gente pode ver que tem mais verde do que vermelho, quase um equilíbrio, na verdade, né? Mas a quebra de estruturas mostrou também bastante resultados resultados proveitosos para a acessibilidade textual. Redução de informação também parece ter um equilíbrio, parece que metade das métricas demonstrou que houve uma acessibilidade textual, enquanto a outra metade não. Ampliação de informações, a gente consegue ver que essa estratégia beneficiou as métricas, ou seja, a maior parte das métricas elas se tornaram melhores, indicaram que os textos são mais acessíveis, com exceção da densidade semântica. Entretanto, densidade semântica, a gente já esperava que tivesse esses resultados, porque ampliar a informação é colocar mais palavras. Então, o texto ficará, em questões de semântica, o texto ficaria mais denso, obviamente. Já a simplificação lexical, que foi o resultado com melhores, foi a estratégia com melhores resultados, a gente pode ver que a maior parte das métricas alterou o texto e fez o texto se tornar mais acessível. Eliminação da voz passiva também tivemos resultados muito positivos. Redução de adjetivos foi a estratégia que se posicionou em segundo lugar com melhores resultados. Também tivemos métricas que indicaram que a redução de adjetivos ajuda a diminuir o potencial de complexidade, e a redução de advérbios também. Então, os resultados nos mostraram que a edição de pronomes melhorou 55% das métricas indicativas de complexidade. A quebra de sentenças e parágrafos em estruturas menores melhorou 57,5% das métricas. A redução de informações melhorou 50% delas. A ampliação de informações melhorou 66,6%. A simplificação lexical melhorou 82,5% das métricas, ou seja, a estratégia com melhor resultado. Desculpa, aqui nesse percentual não é com melhor resultado, mas depois eu vou explicar um sistema classificatório que posiciona ela como melhor resultado. A eliminação de voz passiva melhorou 64,2%, a redução de adjetivos em 85% e a redução de advérbios em 72,5% das métricas. Entretanto, para classificar de verdade o potencial, eu criei um sistema para organizar, para pontuar o valor de cada uma dessas estratégias. De forma que eu utilizei não só a quantidade percentual de métricas que foi alterada, mas eu pontuei as métricas que tiveram maior alteração, uma distância maior entre o valor da métrica original e o valor da métrica do texto editado. E essa classificação nos mostrou que a simplificação lexical de fato é a melhor estratégia para esse tipo de leitor, seguido pela redução de adjetivos e, por fim, a redução de informações. Todas as estratégias apresentaram bons resultados, mas essas foram as três colocadas, os três primeiros lugares. E com base nisso, então, a gente pôde preparar orientações de reescrita, levando em consideração, de novo, um leitor leigo com escolaridade limitada. E essas orientações foram as seguintes. Primeiro é simplificar o léxico, e a gente pode fazer isso utilizando frequência incorpora. A gente pode pegar palavras que a gente considera complexas e verificar no incorpora, e verificar palavras que têm maior frequência e substituir. Então, por exemplo, esses pacientes apresentam fotossensibilidade e hiperidrose. São palavras que podem ser complexas até para a gente que é da letras. Então, opções de simplificação. Esses pacientes apresentam sensibilidade à luz e transpiração excessiva, mas a gente consegue simplificar mais ainda. Esses pacientes são sensíveis à luz e suam muito. Eu sei que fica estranho um texto, suam muito, mas se a gente se posicionar no lugar do leitor leigo, ele pode entender muito melhor o suam muito do que transpiração excessiva. Então, a gente sempre tem que se posicionar no lugar desse leitor. A segunda indicação é substituir pronomes por referenciais. Em vez de colocar, por exemplo, o transtorno tende a melhorar com o tratamento. Ele é geralmente associado a. Esse ele se refere ao transtorno ou ao tratamento? Para a gente, continuando lendo a frase, pode ser que fique claro, mas para um leitor leigo com escolaridade limitada, não necessariamente. Então é melhor que a gente coloque de novo substantivo ou uma palavra para esse referencial que a gente realmente quer falar. Então o transtorno tende a melhorar com o tratamento, o transtorno é geralmente, ou o TAPT é geralmente associado. A terceira orientação é reduzir estruturas grandes em menores, que é uma orientação clássica em qualquer material sobre acessibilidade textual. A gente tem aqui um exemplo. Além do tratamento terapêutico, o transtorno do estresse pós-traumático pode ser tratado com medicamentos, uma vez que remédios ajudam a controlar a produção dos hormônios que alteram o comportamento dos pacientes. A gente pode dividir esse parágrafo em duas frases, certo? Além do tratamento terapêutico, o TAPT pode ser tratado com medicamentos. Ponto. Esses remédios ajudam a controlar a produção de hormônios que alteram o comportamento dos pacientes.
A quarta orientação é a eliminação de informações desnecessárias, mas é válido lembrar que a gente precisa do aval de um profissional da área para dizer o que de fato é desnecessário. Nesse exemplo, como vocês podem ver, a gente tirou os compostos químicos do medicamento que o texto estava falando, que é a sertralina. Então, para o objetivo do texto, o leitor não precisava saber os componentes desse remédio, então a gente eliminou essas informações com o aval da psiquiatra, obviamente. Próxima orientação é preencher lacunas para evitar a saída do texto. Nós que somos acadêmicos, a gente está acostumado, a gente consegue sair do texto e procurar palavras, procurar termos e voltar para o texto e não perder o fluxo, mas um leitor leigo de escolaridade limitada não tem essa facilidade. Então é melhor evitar que o leitor saia do texto. Então quando a gente tem termos e palavras e fraseologias que precisam estar no texto, é mais interessante a gente colocar uma pequena explicação desse termo, ou dessa palavra, e uma explicação que utilize unidades lexicais simples, né? A gente não pode colocar uma explicação longa e que eliminem as outras estratégias de reescrita. A próxima indicação é a eliminação da voz passiva. Como nesse caso aqui, tratamentos psicoterapêuticos são indicados em caso de TAPT, em vez de usar a voz passiva, eu colocar médicos indicam tratamentos psicoterapêuticos em caso de transtorno de estresse pós-traumático. Nesse caso, embora as estratégias, os resultados não tenham demonstrado grande diferença, a gente viu que a maior parte das métricas foi alteradas. Então, é importante não utilizar a voz passiva, porque a gente sabe que essa voz passiva pode ser complexa, por quê? Tem uma estrutura diferente, também são duas unidades lexicais que o leitor precisa assimilar em vez de uma só, né? Além disso, reduzir adjetivos, que foi a estratégia com o segundo melhor resultado. No caso dessa frase, a sertralina é um ótimo remédio indicado por médicos para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Bom, se ele é indicado por médicos, provavelmente o remédio é ótimo. Então, não tem esse adjetivo. A gente pode colocar a frase sem esse adjetivo. Da mesma forma, advérbios. E advérbios, então, tem uma colocação importante, que é quanto maior o advérbio, mais complexo é para o leitor aprender. Então, se a gente ler essa frase aqui, a gente pode ver que fundamentalmente e finalmente são duas palavras, dois advérbios que não precisam estar na frase original e que não vai alterar o significado dessa frase para o leitor. A outra indicação é evitar a remissividade. Eu não preciso nem ler esse parágrafo aqui, mas para que vocês possam visualizar, as frases que estão em verde falam do mesmo assunto. As frases que estão amarelas falam de outro assunto, e elas estão intercaladas. Eu peguei só um parágrafo, mas isso foi muito comum nos textos que eu analisei, textos que misturavam vários assuntos. E nos testes com pessoas reais, que a gente fez no nosso grupo de pesquisa, eles disseram que a melhor organização para eles entenderem os textos era organizar em tópicos e colocar um cabeçalho, colocar uma pergunta e organizar todo o texto dentro dessas perguntas. Então eu organizei esse texto aqui, o que causa o transtorno de estresse pós-traumático e como que ele pode ser tratado. As informações antes estavam misturadas e a gente simplesmente classificou ela em tópicos porque fica mais fácil para o leitor acessar o texto. A próxima orientação é evitar a saída do texto, mas nesse caso não é a saída como que eu falei anteriormente, de procurar no dicionário na internet. É evitar a saída do texto para gráficos e imagens que não sejam tão essenciais. No nosso grupo de estudos, a gente verificou que leitores que têm a escolaridade até o 9º ano, eles têm dificuldade de acessar um gráfico, de ler o gráfico, interpretar o gráfico e voltar para o texto. Então é melhor colocar, resumidamente, o que o gráfico indicaria dentro do texto, se for possível. Então aqui, o gráfico 3 indica a média de tempo necessário para o início do efeito da sertralina. Então o leitor deveria consultar um gráfico. Mas se a gente pode tirar do gráfico e colocar no texto, fica mais acessível. Então, por exemplo, a média do tempo necessário para o início do efeito da sertralina varia de 3 a 4 semanas. O leitor não precisa sair do texto para entender essa informação. Outras orientações de reescrita. A número 10 é, na verdade, a primeira. A gente sempre precisa delimitar o leitor ou o protótipo. Como eu falei no início, uma complexidade, uma acessibilidade textual sempre leva em consideração um determinado leitor, porque leitores diferentes têm conhecimentos e proficiências diferentes. A gente precisa evitar textos longos, porque o leitor pode desistir do texto antes de começar, ou pode ir pulando partes, e por isso não construir o significado que precisa. Precisamos evitar textos sujos também. Textos sujos são textos cheios de hiperlink, cheios de imagens, com formatações diferentes, com cabeçalhos de cores diferentes, um texto que seja mais fácil de leitura. Organizar o texto por tópicos com cabeçalhos, como eu já mencionei. Essa é a estratégia que todo mundo, no nosso grupo de estudos, com todas as pessoas que a gente aplica testes, disseram que essa é a melhor para eles, que ajuda muito a compreensão do texto. Optar pela voz ativa e optar pela ordem canônica das frases, quando possível.
E eu trouxe alguns exemplos com base não só na minha pesquisa, mas nas pesquisas do grupo de estudo, para a gente ver que leitores diferentes eles precisam de estratégias diferentes de acessibilidade. Então, o leitor leigo, com escolaridade limitada, precisa de todas essas que eu mencionei. Já um estudante de medicina de primeiro semestre não precisa dessas estratégias. Para ele, o que pode funcionar? A explicação de terminologias. O texto vai ficar mais longo, mas para um estudante de medicina isso não é um problema. A utilização de elementos visuais ajuda para o leitor de estudante de medicina. E a indicação de fontes e referências extras, porque esse tipo de leitor ele tem a facilidade de buscar informações e de complementar o texto com essas informações. Já um leitor estrangeiro, que agora é o foco do meu doutorado, as estratégias para ele necessárias são simplificação de léxico. A explicação do léxico funciona dependendo da proficiência do leitor. Substituição de pronomes também ajuda muito. Redução de estruturas, preenchimento de lacunas, redução da voz passiva, optar por próclise e atentar para palavras polissêmicas. Então, a gente tem observado agora, no meu doutorado, que essas estratégias têm sido as melhores com leitores estrangeiros. Os leitores que estão aqui na PUC, estudando português como língua estrangeira. Leitores, alunos que são do Uruguai, da Argentina e de outros países. E, por final, eu quero apresentar rapidamente um estudo piloto. No final da minha dissertação, eu fiquei curioso para saber se os resultados da língua portuguesa e da língua inglesa apresentariam os mesmos potenciais de eficiência de simplificação textual. E para isso, então, eu peguei 10 textos sobre o transtorno do estresse pós-traumático em inglês e eu fiz análise das mesmas métricas. E eu apliquei as 3 melhores estratégias para o português para verificar se elas davam os mesmos resultados que deram para a língua portuguesa, que não deram. Embora todas, eu vou mostrar só os gráficos visualmente, como eu fiz da outra forma, embora tenha demonstrado melhora nas métricas, a melhora não foi tão grande quanto a língua portuguesa. Então, tanto a simplificação lexical, quanto a redução de adjetivos, quanto a redução de informações, apresentaram melhoras nas métricas, mas a distância entre a métrica original e a métrica do texto simplificado não foi uma distância muito grande. Nesse caso aqui da simplificação lexical, a gente pode ver a diferença, ó. A diferença não foi muito grande. Do texto 2, o índice flash foi de 47.106 para 47.809. A análise semântica latente de 0.246 para 0.249. Embora tenha melhorado, não foi uma melhora muito grande. Mesma coisa com a redução de adjetivos e mesma coisa com a redução de informações. Então, a gente conseguiu chegar à conclusão que embora visualmente positivo, as melhoras são pequenas, e as estratégias são, de fato, diferentes para cada língua. E as orientações no inglês, que a gente tem muitas orientações no inglês, elas podem servir de ponto de partida, mas a gente não pode tomar elas como determinantes sem que a gente teste e verifique se de fato as métricas indicam que o texto está mais acessível e leitores de verdade, um protótipo de leitor, possa nos dizer se o texto se tornou mais acessível ou não. E agora minhas considerações finais. É importante lembrar que uma reescrita acessível sempre depende do leitor. E também é importante levar em consideração que se funciona para um leitor, se um texto, se as estratégias funcionam para um leitor que precisa de maior simplificação, provavelmente vai funcionar para um leitor que necessite de menos. E que, embora a gente tenha aplicado esse teste com texto sobre transtorno de estresse pós-traumático, os estudos posteriores têm demonstrado que as orientações são válidas também para textos de outras tipologias e de outros assuntos em português. A gente tem trabalhado com textos de biologia, textos do direito, textos de diversas áreas e temas, e as orientações também funcionam. E a última observação é que as pesquisas sobre esse tema na língua portuguesa ainda são necessárias porque são muito escassas. São poucos pesquisadores que trabalham com complexidade, acessibilidade e simplificação textual no Brasil. Essas são minhas referências. Muito obrigado. Então, eu gostaria de agradecer por todo o conhecimento compartilhado, a participação de todos, principalmente aos nossos convidados, né, vocês terem aceitado, e pedir para que vocês pudessem participar do nosso próximo evento, nossa próxima edição na próxima quarta-feira. O Letras em Foco, ele vai até o final do mês de novembro, todas as quarta-feiras. O mesmo link que eu enviei, vocês podem utilizar para entrar em todas as palestras, nas comunicações de pesquisas, que envolve o Brasil todo, né, até pessoas fora do Brasil. E convidar mais uma vez para participarem da nossa revista, né? Eu posso entrar em contato novamente com vocês por e-mail, né? O Ázio, que eu já tenho contato dele pelo WhatsApp, é mais fácil. E logo mais eu estarei enviando o certificado de vocês. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite também.
Foi maravilhoso compartilhar com vocês e aprender bastante com o Dr. Klaus. E parabéns pelo evento. Muito obrigado. Nós agradecemos. Eu agradeço também, foi muito legal. E também escutar a palestra do Asaf foi instrutiva. Eu tenho uma formação em linguística também e me lembrei de muita coisa ali. Muito legal. Obrigado pelo convite.